Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um dos vídeos mais pedidos no canal, que é sobre quando usar o to e quando usar o ing e ing em um verbo. Bora lá! Antes de começar o vídeo, já faz o quê? Clique em gostei, porque você pediu muito esse vídeo, me convenceu a trazer esse conteúdo aqui pra você. Então já deixa muito like, se inscreve aqui no canal também e também ativa o sininho de notificações pra você ser sempre avisado quando tiver vídeo novo. Ah, eu também tenho um e-book totalmente gratuito que se chama 10 segredos para falar inglês, com muitas dicas valiosíssimas que às vezes você não dá valor e não coloca em prática na hora de aprender inglês, tá? Uma pergunta que me fazem muito diariamente aqui pelos comentários do YouTube, pelo Instagram, DM, comentário em vídeo, em foto. Cíntia, pelo amor de Deus, quando eu sei se eu devo usar ing num verbo ou o to, que é o que chamamos de infinitivo, infinitive, or gerund, que é o gerúndio. Às vezes eu vejo o verbo, quando tem dois verbos assim, aí entre eles tem o to, ou então tem o ing no segundo verbo, mas eu não consigo ver nenhuma relação, nenhuma regra. Como que eu faço isso? Então, bora lá, já aqui para a primeira informação, que é, não tem uma regra. What? Sim, se você está atrás de alguma coisa decoreba, não tem. É simplesmente você ter muito contato com a língua e você ir se acostumando com os verbos que precisam de to e precisam de ing. Mas eu posso dar aqui um guia para vocês, né, de como saber disso, de como ir se acostumando com isso. E esse padrão que eu vou mostrar aqui para vocês é de quando nós temos dois verbos, um seguido do outro, e aí o segundo verbo precisa de ou to ou ing, tá? Então temos aqui, digamos, 4 grupos que a gente pode separar aqui. O primeiro são verbos que aceitam tanto to quanto ing, com uma pequena diferença de significado, mas quase insignificante, né? Temos um segundo grupo que é a mesma coisa, porém com total diferença de significado. Se você usar ing, você traz um sentido, o to traz outro completamente diferente. Temos um outro grupo, o terceiro grupo, que só aceita o infinitive, só aceita o to, tá? Não aceita o ing de forma alguma, que senão estaria errado. E o último grupo que só aceita ing. Tá, Cíntia, mas como que eu sei qual é de cada um? Então, é o que eu falei, não existe uma regra, você precisa, digamos, se acostumar com aqueles verbos. E já antes da gente falar um pouco sobre esses verbos, se você jogar no Google, to or ing, to or ing, or infinitive or gerund, se você jogar isso no Google, os primeiros links já vão ser sites explicando um pouco mais sobre isso. E quando eu falo explicando mais um pouco sobre isso, te dando as tabelinhas de verbos. Basicamente isso. Então, no começo vai ser muito consulta, gente. Vocês vão se deparar com o verbo e aí vocês vão falar, deu ruim, vamos para a consulta, tabelinha. E você vai lá na tabelinha, tá, esse aqui é to, então esse aqui é to. De tanto você pesquisar esse verbo, de tanto você usar aquele verbo, você não vai precisar mais usar na tabelinha, porque você vai saber de cor. Mas vamos lá, aqui eu vou falar dos 3 grupos, tirando só o que tem muita diferença de significado. Então, começando pelos verbos que aceitam tanto um quanto o outro, com pouquíssima diferença de significado, temos os verbos de preferência. Então, prefer, love, hate, dislike. Então, esses verbos, eles mandam no verbo que vem depois. Por exemplo, I love read. Mas, entre o love e o read, eu não posso simplesmente colocar nada, sabe? Os verbos sem o to, sem o ing, não dá. Porque fica fora de contexto, não faz sentido na estrutura do inglês. Aí eu preciso de um to ou de um ing. E aí, quem é que manda aqui na parada? Eu! O Chapolin Colorado! É o primeiro verbo. Então, é o love que vai ditar a regra dessa frase, beleza? Então, o love, ele vai me dizer se o próximo verbo vai vir com o to antes ou se vai acrescentar o ing depois do verbo. Vou esperar a moça passar. Então, nesse caso, o verbo de preferência, eu tenho 2 opções, ou o to ou o ing. Eu não vou entrar agora nos mínimos detalhes de não, isso pode ser para um outro vídeo. Mas você pode botar tanto I love to read, quanto I love reading, tá? Tem que ser uma dessas 2 opções, porque o verbo love, ele que manda. Você tem que ver o que ele manda, qual é a exigência dele. Ele manda, que pode ser qualquer um dos 2, com uma pequena diferença de significado, tá? Aí você escolhe dependendo do seu contexto.
I love reading. Aí agora vamos para uma tabelinha de verbos que só aceitam o to. Eles não aceitam ing de forma alguma, não muda significado, simplesmente está errado. Você só pode colocar o to. Um exemplo desse verbo é o verbo want. Se você tem o verbo want e um verbo logo depois, esse verbo logo depois não pode levar ing de forma alguma. Então, um exemplo. She wants to go to Disney. She wants to go to Disney. Ela quer ir para a Disney. She wants to go, porque o want pede to. Então, want to go e never want going. Não pode fazer isso. Want to go. She wants to go. Como você sabe que o want manda, pede? Pede, né? Carinhosamente. Que tenha to. De tanto eu olhar tabelinha, uma hora ficou natural pra mim, tá? E às vezes eu olho tabelinha também, tá, gente? Porque eu só lembro dos verbos mais usados. Pegar um verbo que ninguém nunca usa, sei lá, tem que procurar. Então, claro que você vai lembrar dos verbos mais usados, que é o que vai ser mais útil pra você. Um outro verbo é o verbo hope, que é esperar, né? Ter aquela expectativa. She hopes to go to university next year. Então, she hopes to go e não she hopes going. She hopes to be an astronaut one day. Um outro verbo é o verbo decide. Então, se você tem o verbo decide, logo depois precisa do to junto com o próximo verbo. E isso, gente, tanto no presente quanto no passado, não importa o tempo verbal, tá? No caso, sempre depois o próximo vai ser to e o verbo. Então, aqui no meu exemplo, o decide está no passado, mas isso não muda o que acontece depois. Então, I decided to adopt a dog. I decided to adopt a dog. I decided to adopt. É esse verbo aqui que leva o to. E não posso falar adopting. I decided adopting. Não. I decided to adopt a dog. I decided to come here. Agora, verbos que mandam, pedem. Pedem com educação. Você colocar ing. Pede nada, eles mandam mesmo. Se não colocar... Então, enjoy. Enjoy é um verbo que a gente usa muito e que acho que é um dos primeiros que a gente aprende logo que precisa de ing. I enjoy going to the park in the afternoon. I enjoy going to the park in the afternoon. Então, I enjoy going. I enjoy going, porque o enjoy manda o próximo verbo ter ing. Então, você não pode falar I enjoy to go. Enjoy going. I used to enjoy going to school. Um próximo verbo é o verbo mind. Sim, mind significa mente, mas mind também é um verbo que é se importar em fazer alguma coisa. Por exemplo, do you mind opening the window, please? Do you mind opening the window, please? Então, você se importa de abrir a janela, por favor? Nesse caso, mind opening e não mind to open. Por que, Cíntia? Porque o verbo mind falou, tá falado. Ele falou que a ing tá falado, é isso aí. É, tá bom. E vocês veem que, gente, não dá pra fazer a questão da tradução pra ver se isso tá certo, porque as estruturas são diferentes, porque são línguas diferentes. Então, do you mind opening the window, please? Você se importa de abrir, viu? No português, a gente usaria o infinitivo. Você se importa de abrir? Não é você se importa abrindo a janela? Não. Então, por isso que a tradução não vai funcionar. Pode ser que funcione, pode ser que calhe, né? Mas não faça comparação pra ver se tá certo. Confira a tabelinha. Do you mind opening the gate, please? Melhor, eu vou deixar aqui na descrição um link de um site com a tabelinha, a mais completa possível. Dificilmente vocês vão achar uma tabela com todos os verbos do mundo, mas a mais completa possível eu vou deixar aqui pra vocês na descrição, tá bom? Pra vocês terem uma de confiança para conferir. Thank you. Um outro verbo é o verbo keep. Keep sempre pede ing. Então, she keeps changing her mind about the wedding. She keeps changing e não keep to change, tá? Keep changing. Everything keeps changing. Então, gente, é basicamente isso, viu? Não tem uma regra, é simplesmente vocês se acostumando com os verbos e saber que cada um manda uma coisa diferente. E tem também dos verbos que tem mudança de significado. Alguns verbos são stop, então stop to do something, stop doing something. Tem sentidos completamente diferentes. O stop deixa você colocar qualquer um dos dois. Porém, você tem que saber o que você quer falar, porque ele vai mudar o significado se você colocar um ou outro. O verbo remember, o verbo forget. Mas a gente pode fazer talvez um outro vídeo só sobre eles, porque tem muita coisa. Muito, assim, eu daria uma aula de 3 horas só sobre os verbos que aceitam os dois com mudança de significado. Então deixa aqui nos comentários se você já sabia desse assunto, se você não sabia, e cria uma frase onde você tenha 2 verbos. Se não for um dos que eu dei aqui de exemplo, confere na tabelinha. Se você achar melhor fazer um dos exemplos que eu dei, usa um verbo dos exemplos que eu dei, para ficar um pouco mais fácil, já ir se acostumando. Mas deixa aqui nos comentários que aí você vai já praticando com outras pessoas, tá bom?
Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Se inscreve aqui. Blá, blá, blá. Total. Blá, blá, blá. Ai, isso são crianças mesmo, no caso, gritando. Volta, volta, volta desde antes. Blá, blá, blá.